E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler o capítulo 40, 41 e 42 de Gênesis. Vamos estar continuando aqui a história do José. Se você quiser saber mais sobre o que é que a gente está fazendo, a gente está fazendo um plano de leitura anual. A gente vai ler a Bíblia inteirinha esse ano. Se você quiser saber mais, por favor, clique nesse card aqui. Lá eu explico melhor, lhe informo bem melhor como é que vai ser o plano. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor Jesus, para a gente poder ler, reler, glórias a Deus, para a gente poder conhecer mais de Ti, poder conhecer mais, aleluia, desse manual que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos revelou. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Espírito Santo venha revelar a nós as verdades do coração de Deus, que a gente venha aprender cada vez mais, aleluia, com esse manual. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, bora lá. O capítulo 40 tem o título aqui, José interpreta o sonho de dois prisioneiros. Versículo 1 do capítulo 40. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu, no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo, para que voltasse a entregar o copo ao faraó, e quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Pronto, no versículo 23 terminamos o capítulo 40 e agora nós vamos para o capítulo 41, que recebe novo título aqui: O sonho do faraó. Capítulo 40. Capítulo 41. 2 anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras, e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, viu 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo.
Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito, contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo, e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de babear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: Tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo. Eu vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras, que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho, também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: Os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois, haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolha 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todos os alimentos produzidos nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. Então encerramos aqui no versículo 36 a interpretação aí do sonho de Faraó, o sonho do Faraó. Agora nós vamos para o versículo 37, tem um novo título aqui. O Faraó coloca José no poder, ou seja, José no governo agora. O Faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o Faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você.
ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou-o vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se! Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Azenate. Ela era filha de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Como previsto, durante 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu os cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares iam ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Pronto. No versículo 57 terminamos aqui o governo aí, o faraó colocando José no governo. E o capítulo 41 também. Agora nós vamos para o capítulo 42, que recebe um novo título também. Os irmãos de José vão ao Egito. Versículo 1. Quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados, olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos. Do contrário, morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram. Ele lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles. Viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: vocês são espiões, vieram para descobrir pontos fracos na nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles. Seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: são espiões sim, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: Senhor, na verdade, nós, seus servos,
éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continua a insistir. Como eu disse, vocês são espiões. Não há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se sua história é verdadeira ou não. Pela vida do faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Sou um homem temente a Deus. Façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo. Com isso, provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Eles concordaram e, conversando entre si, disseram: É evidente que estamos sendo castigados por aquilo que fizemos a José, tanto tempo atrás. Vimos sua angústia quando ele implorou por sua vida, mas nós o ignoramos. Por isso estamos nessa situação tão difícil. Rubem disse: Não lhes falei que não pecasse contra o rapaz? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora temos de prestar contas pelo sangue dele. Não sabiam, porém, que José os entendia, pois falava com eles por meio de um intérprete. José se afastou dos irmãos e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simão e mandou amarrá-lo diante dos demais. Em seguida, José ordenou que seus servos enchessem de cereais os sacos que os irmãos haviam trazido e em segredo devolvessem o pagamento, colocando o dinheiro na boca de cada saco. Também mandou que lhes desse mantimentos para a viagem, e assim fizeram. Os irmãos colocaram os sacos de cereal sobre os seus jumentos e partiram de volta para casa. Contudo, quando um deles abriu a bagagem a fim de pegar cereal para seu jumento, encontrou o dinheiro na boca do saco. Vejam só, exclamou para seus irmãos, devolveram meu dinheiro, está aqui no saco. O coração deles desfaleceu e, tremendo, disseram uns aos outros: O que Deus fez conosco? Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, seu pai, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que havia acontecido com eles. Disseram: O homem que governa o país falou conosco asperamente e nos acusou de sermos espiões em sua terra. Mas nós lhe garantimos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um de nossos irmãos já não está conosco, e o mais novo está em casa com nosso pai, na terra de Canaã. Então o homem que governa o país disse: Saberei com certeza se vocês são homens honestos da seguinte forma: deixem um de seus irmãos comigo e voltem para casa levando cereais para seus parentes, que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, e saberei que são homens honestos, e não espiões. Então eu lhes devolverei seu irmão, e vocês poderão negociar livremente nesta terra. Ao esvaziarem os sacos, viram que dentro de cada um havia uma bolsa com o dinheiro do pagamento pelos cereais. Os irmãos e o pai ficaram apavorados quando viram as bolsas de dinheiro. Jacó disse: Vocês estão tirando meus filhos de mim. José se foi, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim também. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai: Se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matar meus 2 filhos. Eu me responsabilizo por ele e prometo trazê-lo de volta. Jacó, porém, respondeu: Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão José morreu, e Benjamim é tudo que me resta. Se alguma coisa acontecesse com ele na viagem, vocês me mandariam velho e infeliz para a sepultura. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, encerramos mais um dia aqui. Mais uma vez um dia de leitura. Que Deus abençoe vocês. Me abençoe também. Abençoe todo mundo que esteja participando desse projeto. Os que também não estão participando. Em nome de Jesus. Que a gente venha aprender cada vez mais, lendo as Sagradas Escrituras. Que a gente venha deixar ser transformado pelo Senhor, pela palavra do Senhor. É isso aí. Desde já, eu já te peço, meu irmão, por favor, se inscreve, dá o like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo. Porque, primeiro,
Se você está inscrito e ativou o sininho aí no canal, você vai receber os vídeos toda vez que eu mandar alguma coisa aqui. Entendeu? Se eu mandar um vídeo, você recebe. Se eu mandar uma postagem, você recebe. Se eu for avisar qualquer coisa, você também vai saber, você vai receber. Então, eu aconselho que você se inscreva. Por que que eu quero que você dê o like? Porque assim você está jogando o projeto para mais longe. Está automaticamente fazendo a propaganda, está divulgando o projeto. Amém? Por que deixar o comentário? Porque quando você deixa o seu comentário, você está, de certa forma, assim, tá me ajudando também. Você está me ajudando a saber o que é que você acha que pode melhorar. Você está me ajudando com apoio, sei lá, com a frase que você coloca, com a oração que você está fazendo, não sei, não só Deus sabe. Você pode me ajudar perguntando alguma coisa e assim eu posso te responder ou tentar te responder. E se eu não souber, alguém aí vai saber ou arruma alguém que sabe e a gente responde isso aí. Para que compartilhar? Porque quando você compartilha, você está abençoando alguém. Você está abençoando geralmente um amigo seu, um parente seu, um irmão seu, não sei. Deus sabe. Mas manda para todo mundo, porque assim você vai abençoar todo mundo que você conhece. Amém? É isso aí. Tchau, valeu e a paz do Senhor.